Pessoal, muito boa noite. Eu sou Felipe Coelho, eu sou um dos idealizadores do curso, né? Estou aqui juntamente com o Pedro, com o Davi, também são professores do nosso curso. E hoje a ideia é a gente estar trazendo aqui para vocês um caso, né, que o Pedro conseguiu filmar recentemente, de uma cirurgia dessa de túnel do carpo, né? Então, vamos começar pelo básico. Hoje nós temos um curso que visa mostrar para o pessoal técnicas cirúrgicas de fato guiadas por ultrassom, né? Acredito que a maioria de vocês já cansou de ver aí falar sobre hidrodissecção, que é uma técnica já bastante utilizada aí para tratamento de síndrome do túnel do carpo, né? Só que com certeza muitos de vocês não têm o resultado que espera. Faz ali uma hidrodissecção, mas não é o resultado definitivo. Sintomas voltam, às vezes resolve parcialmente o problema. Muitas vezes acabava que você indicava uma hidrodissecção, fazia, o paciente ficava frustrado e não tinha jeito, depois tinha que evoluir para a cirurgia. Isso, pelo menos na minha vivência, né? Quando você está ali no particular, às vezes é desagradável. E você acabava que vendia um procedimento de hidrodissecção, o paciente não ficou satisfeito, e aí muitas vezes você prometeu aquilo de, não, vamos tratar isso aí sem cirurgia, isso não precisa operar, não precisa operar. No final tem que levar o camarada para o centro cirúrgico, né? Eu acho que muita gente já passou por isso, eu já passei, e pelo menos para mim era extremamente frustrante. Mas o que que acontece? Bom, a gente tem aí o punho, que é uma estrutura bastante superficial, né? Ultrassom cada vez melhor, cada vez mais de fácil acesso. Então surgiram formas da gente realizar a cirurgia com ultrassom no consultório, né? Hoje a gente vai mostrar para vocês uma forma extremamente, minimamente invasiva, né? Não tem cortes nessa técnica. E não é uma hidrodissecção, né? Você não vai só soltar ali o nervo do retináculo, você vai cortar o retináculo sem fazer corte, através de dois túneis feitos por agulha. Então, o máximo que você vai fazer ali é um furinho, mas na palma, outro ali na prega distal do antebraço. Então, a gente vai conseguir mostrar isso para vocês hoje na prática, né? Eu sei que muita gente talvez até pense, pô, mas será que isso funciona mesmo? Funciona perfeitamente, a gente vai mostrar em paciente real. O nosso curso hoje ele é feito em cadáver. Então, a gente vai mostrar um paciente real. Esse paciente foi levado para o centro cirúrgico, por ser uma paciente mais ansiosa, mas poderia perfeitamente fazer em consultório. Eu faço muito em consultório, acabei não filmando, porque às vezes o paciente particular é mais enjoado, mas a técnica que nós vamos mostrar hoje, o doutor Pedro vai mostrar hoje, foi feita no centro cirúrgico, mas do jeitinho que você poderia fazer no seu consultório. Beleza? E aí, pessoal? Ô Pedro, liga o seu microfone. É isso que o Felipe está falando é importante porque, na verdade, a técnica originalmente ela é feita com anestesia local, né? E, eventualmente, alguma sedação, aí depende da prática de cada um, mas o paciente que não tem problema ali é um procedimento simples que dá para fazer ambulatorial até no consultório, tendo um mínimo de infraestrutura. A gente já tem uma experiência razoável ali, já tem quase 60 casos feitos em 3 anos. E a ideia aqui, na verdade, não é nem mostrar o caso todo, é mostrar que é possível fazer sim, é simples, né? Na verdade, tentar que as pessoas visualizem quem nunca viu. E a ideia é que até assim, a filmagem não está das melhores, né? Foi um caso que a gente fez na sexta-feira, mas é o dia a dia lá de quem mexe com mão, né? É, Ô, muita Pedro, só coisa. interrompendo, quanto tempo mais ou menos um procedimento aí, depois que a pessoa já tem uma certa experiência aí para fazer esse procedimento de fato? Quanto tempo a execução completa dele? Tem várias técnicas para fazer túnel do carpo por ultrassom. Essa técnica que, que é da Clínica Maio, ela é bem simples, é bastante segura. Eu acho que é quase igual a residência de ortopedia mesmo, né? A primeira você vê, a segunda você faz,
a terceira você já ensina, né? E a grande questão é que a gente está vendo o nervo mediano o tempo inteiro, a gente consegue ver o ligamento como um todo para ter certeza que abriu o ligamento inteiro, a gente consegue confirmar que cortou depois, a gente consegue ver os vasos, os tendões, então é bastante seguro, né? Eu acho até que na minha prática é mais seguro do que a endoscópica, que eu não gosto de fazer pelo motivo de que precisa de fazer justamente anestesia geral no sítio cirúrgico para botar garrote. E fora o custo de OPME, tudo que a ideia também é que a gente consiga trazer procedimentos que o paciente consegue pagar. Então, não sei a realidade de cada local, né? Mas o custo de OPME é praticamente zero, né? É agulha, é um fio N32. A ideia é isso. Se você conseguir agregar alguma coisa que você não dependa de convênio, né? Que hoje em dia cada um tem sua realidade, né? Mas a gente consegue entregar um valor para o paciente sem gastar demais, sem ferrar ali o convênio. Quem tem medo aí de como empregar esses procedimentos, até em termos de como vender, né? Porque tem muita gente ainda presa na questão da realidade do convênio, né? Só que a diferença é, quando você passa a entregar valor para o seu paciente, oferecer uma técnica que ninguém mais faz, você consegue fazer no seu consultório. O paciente sai bem, não precisa de ficar internado, nem passar horas no hospital, nem fazer internação. Ele chega, até complementando, quanto tempo para fazer? Cara, inicialmente vocês vão gastar meia hora, talvez um pouquinho mais, mas depois treinados, 15, Eu 10 acho. minutos você está fazendo. Não é não, É, Pedro? é um procedimento de 5 minutos, nem isso. 5 minutos, Tem. 10 minutos com conforto. E o Não, paciente até sai porque, feliz. assim, é procedimento com o paciente acordado, né? É, O ideal é que não demore muito. Tá exatamente. E bom, é recuperação muito rápida, né? Então você consegue precificar é, isso, vender isso no particular também. E aí vale a pena, você não vai ter que dividir lucro com anestesista, com hospital, com empresa. É tudo seu. isso eu acho fundamental, assim. Exatamente. Tá bom, bom. Eu queria deixar bem aberto, assim, quem quiser fazer pergunta, alguma intervenção, porque a ideia aqui, eu também tenho muita experiência com a apresentação, a ideia aqui é mostrar que é possível fazer e a gente discutir o caso aqui. Vamos lá, Pedro, apresenta pra gente aí. Vou fechar isso daqui no Uhum. meio do caminho. Tá, então, eu tenho. é, Essa é uma paciente comum de consultório, queixa de dor na mão. A gente estava discutindo agora há pouco ali se eu peço ou não eletromiografia. Como eu sou cirurgião de mão, muitos pacientes já vêm referenciados, né, ao cirurgião de mão com túnel do carpo. E muitos deles já chegam com eletromiografia, mas eu, para indicar, eu uso basicamente clínica e ultrassom, que hoje em dia eu faço no próprio consultório. Tem algum questionamento, talvez, ali de comprovação, tudo, mas a gente fazendo no consultório, fazendo a medida lá do nervo mediano, comprovou ali que tem o sinal da ampulheta, você conseguiu ali medir ali a seção transversa do nervo mediano, eu particularmente já indico pela clínica. Na minha prática, eu sempre passo o tratamento conservador também, pelo menos ali um mês ou dois. O paciente não melhorou, eu indico com ultrassom, no consultório mesmo. Então, via de regra, a gente tendo já indicado, né, viu o paciente, a gente precisa de, confirma ali a seção transversa do mediano, na prega do punho. Eu não sei se alguém já chegou ali sobre a técnica da clínica Maia, mas basicamente a gente vai ter que fazer algumas medidas, né? Então, a primeira delas, aqui a gente está vendo um corte longitudinal do punho, e essa medida que eu estou fazendo é entre o final, é o espaço que eu tenho ali de segurança entre o final do ligamento e o arco palmar aqui.
A gente normalmente liga o Doppler, né, e acha ali o arco palmar, mede, né? O ideal é que tenha ali pelo menos 3 ou 4 milímetros para você passar com a agulha e não romper o arco palmar na hora de fazer o corte. Outra medida que a gente precisa de fazer é a distância, para ver se tem um canal de segurança aqui entre os vasos unares, né, e o nervo unar e o nervo mediano, que é esse canal de segurança transversal. E aí, já passando aqui para o vídeo, né? Geralmente eu faço também, compartilhar a tela, eu continuo fazendo aquelas marcações ali que a gente faz na cirurgia do túnel carpo, marca ali o palmar longo, os vasos unares e a área quando... Só, vocês conseguem ver o meu cursor aqui na tela? Só que eu estou usando ele para Sim, apontar. Tá? dá para ver. Então, o que a gente marca aqui na prega, antes da prega palmar do punho, é onde eu consigo ver ali os vasos unares, palpando e marcando com ultrassom, o tendão do palmar longo, e a gente vai entrar nesse canal aqui. E aqui a gente marca da mesma forma como a gente marca na cirurgia aberta, né? A prega palmar transversa ali, até o final da primeira comissura. E eu tenho por hábito marcar mais ou menos o local onde eu achei a ponta ali do ligamento com o arco palmar para eu saber o meu limite ali, onde eu tenho que sair com a agulha. Aqui já é no vídeo, eu só peço até desculpa pela qualidade, assim, porque está bem casual. Aqui é a gente fazendo a primeira punção. Então, eu vou fazer a punção aqui naquele corredor de segurança, visualizando aqui o ultrassom no longitudinal. E, ó, a gente vai ver a agulha passando aqui, ó, por baixo do ligamento. A gente vai avançar a agulha por baixo de toda a extensão do ligamento, ó, visualizando já o corredor de segurança. Lembrando que tem que entrar, tem técnica para fazer isso, né? Você tem que posicionar a agulha, medir ali, se você está no corredor de segurança, ó, o arco palmar está para cá, e ali a agulha, ó, já chegou ali na pele. Achou a ponta da agulha saiu, ficou ruim de ver no vídeo, mas a ponta da agulha saiu lá. Aqui é já passando o fio N32, envolve o ligamento, né? Faz o loop e sai lá na palma. Outra conferência importante é a gente verificar se o Doppler ali, se o fio está saindo proximalmente ao arco palmar. Então, o fio está passando por cima dele e aqui fazendo o corte já do ligamento. A gente faz como se fosse uma serra de Gigli, né? Usa um abocate para proteger a pele, para não cortar a pele na entrada ali. Assim que cortar o ligamento, vai soltar o fio e ele vai passando no pin inteiro para cá. Pronto, cortou o ligamento. Aí agora resta conferir, né? Então aqui a gente olhando no ultrassom, dá para ver o ligamento na área onde ele está rompido aqui. Artéria ulnar patente, o nervo mediano íntegro, confere no longitudinal, o ligamento transverso do carpo roto, a área de ruptura do ligamento, confere na extensão toda do túnel do carpo. E o aspecto final, ó, basicamente a gente vai ter um sítio de punção distal, um sítio de punção proximal
E é isso. Então, lembrando que a gente tem, na minha experiência pessoal, né, e na Ó, minha muito opinião, a gente tem uma legal. série de, tem uma série de Ah, vantagens, né? Lembrando que um dos principais problemas ali para o paciente retornar às atividades é a incisão na mão. E uma boa parte das complicações relacionadas à técnica aberta está justamente relacionada com a incisão, que é muito pequena, mas ela está num lugar que atrapalha as atividades do paciente. Então, é bastante vantajoso em termos de recuperação. Eu acho, depois a gente pega uma experiência com ultrassom, você já consegue ver o tempo inteiro o nervo, né? Não tem, é diferente, por exemplo, quando a gente faz endoscópica, que tem horas que você não tem a exata certeza do que a gente está vendo. E ali eu consigo o tempo inteiro conferir. Teve dúvida, estou em dúvida se pegou ou não o arco palmar. Para, liga o Doppler de novo, confere se está passando ali anterior ao arco palmar. Então, é bastante seguro. O resultado funcional para os pacientes é muito bom e tem sido, para mim, uma experiência bem interessante. Assim, né? Mudou a minha prática assim, no Ô tratamento Pedro, dessa doença. Hum. a gente vê muita questão de pós-operatório, liberação para atividades aí. O que você percebe aí no dia a dia aí? Que a gente vê desde dias até meses alguns pacientes aí ficando afastados das atividades aí. E o que você observa aí para liberar para atividades desde mais simples até mais pesadas aí? O meu paciente sai mexendo a mão e com orientação de uso da mão para atividades leves, né? Eu tenho um protocolo de exercícios de reabilitação que eu passo para o paciente, entrego para ele na saída, e principalmente no hospital militar, que quando o paciente tem facilidade de acesso e consegue, eu já saio com um protocolo de reabilitação na fisioterapia também, para evitar a aderência, que por si só é uma técnica que vai ter menos problema com isso, né? A gente tem muito menos dissecção, por consequência, muito menos problema ali com infecção de sítio cirúrgico, aderência, e o paciente consegue começar a mexer a mão muito mais precoce, né? Não tem sangramento, o cara pode, geralmente eu faço pela manhã, né? À tarde ele já pode retirar o curativo e fazer virtualmente tudo que ele quiser fazer, né? Tem essa questão esse caso a gente fez no centro cirúrgico, quase que tiveram que fazer uma anestesia geral, mas é uma paciente que antes ela já pediu para ser, né? Mas a maioria dos pacientes, que é um procedimento rápido, né? Dá para fazer ali com anestesia local, ambulatorial. Tem que ter campo, tem que ter um mínimo de coisas, mas dá para fazer perfeitamente em ambiente de ambulatório, sem problema. Tem uma pergunta aqui falando a respeito de até quando consideram normal a área transversa do mediano, né? Eu acho que isso é muito relativo, né? Obviamente tem que ser associado à clínica do paciente, mas geralmente a gente usa em torno de 9 área transversa, 9 milímetros quadrados. Para diagnóstico, o valor de referência varia, né? Mas eu, na minha prática, eu considero até 10, 11 que ele está normal. Igual eu falei, assim, lembrar que a parte mais importante é a clínica do paciente, né? Se tiver um paciente que eu medi lá 17, sei lá, e o paciente não tem clínica, eu acho que dificilmente eu vou indicar, né? Mas se o paciente tiver lá 11, 12, numa clínica sugestiva, sintomas compatíveis, não melhora com reabilitação, não melhora com medicação, eu, via de regra, indico também. Ô, vocês Então, estão me ouvindo aí? estou vendo. Ah, tá. Só meu vídeo que sumiu. Tive problemas técnicos aqui. Só falando dessa pergunta aí, às vezes a eletroneuro ajuda nisso também, porque a espessura do nervo mediano ela é muito relativa, né? Tem pacientes que vão ter sintomas sem muita alteração no ultrassom.
Mas se você consegue descartar sintomas cervicais, né, alguma compressão cervical, às vezes a eletroneuro vai ajudar nisso, você já pode tratar como túnel do carpo e fazer as intervenções devidas, né? Mas assim, na literatura mesmo, o que a gente observa é que acima de 10 a 15 a gente considera o nervo mediano espessado no ultrassom, e acima de 15 a gente já começa a falar de neuropatia, né? Mas é mais Então, um Felipe, eu detalhe vou, técnico, né? vou dizer para você assim, essa questão da eletroneuro, eu não sei, vai da experiência de cada um, mas eu acho que tem muito aquela questão de onde que você pede, quem faz para você, né? Então, se você tem na minha prática aqui, isso vai variar de região para região, de quem para quem, mas aqui eu não sou, eu não tenho assim um profissional que eu confie muito assim, que eu vou encaminhar e eu sei que vai vir. Aí eu de verdade não confio mais na clínica e no ultrassom do que numa eletroneira alterada que eventualmente não tem nada. Mas, de qualquer forma, Então, realmente o diagnóstico é clínico, né? tá, o Fábio aqui está fazendo uma pergunta: que tipo de fio que é usado? É o seguinte: tem vários tipos de fio, fora aqui do Brasil existe fio específico, né? Inclusive, o autor original da técnica tem um fio que é feito só para isso. Aqui no Brasil dá para a gente usar dois tipos de fio que eu já usei. Dá para você, a gente precisa de um fio que corte, né? Então dá para usar o Etbond do 50, mas o fio que eu uso é um fio de aço N32, que é o fio de aço duro, né? É um fio 0,2 milímetros de aço N32. Eu vou escrever aqui no chat aqui, ó, para quem quiser pegar a referência. E tem que ser esse material. Né? Isso todo fornecedor de fio de Kirchner, de material cirúrgico, acaba tendo, não é difícil de encontrar, não. Mas não é o mesmo fio do Aciflex, e nem o mesmo fio que usa para cerclagem. Tem que ser fino, né? Então a gente usa aqui 0,2, o aço inox, e tem que ser esse aço duro que é o N32, que para mim foi o melhor material que a gente consegue. Ele corta mesmo, né? Igual como se fosse uma lâmina. É. E ele ainda é visível no ultrassom, né? Então, tem essa Dá para ver, assim, ele é totalmente sonovisível. A gente tem total segurança de enxergar ele. Fazendo, por exemplo, com o Etbond, a gente não consegue ver o fio. vantagem. E por esse motivo você tem que ficar tentando mexer o fio para olhar o movimento dele, ver a sombra do movimento. E de forma que eu, para mim, o melhor material que tem disponível aqui no Brasil é o fio de aço N32. E o Ele preço, Pedro? fez. O que foi? O preço? Então, o preço eu nem considero assim, é preço de fio de Kirchner, dá 20 ou 30 reais. Ele vem aqui, a gente compra em pacotinho e eles esterilizam no centro cirúrgico. Vem igual fio de cerclagem. A vantagem dessa técnica também que eu observo, é até citada nos artigos, é porque você meio que garante que você conseguiu abraçar o retináculo, né? Às vezes, numa técnica aberta ali, você deixa aquele terço mais distal ali sem cortar o retináculo. Uhum. Dessa forma, com ultrassom, e até mecanicamente você sente que você está laçando o retináculo e você consegue fazer a cirurgia dessa forma completa, sem deixar retináculo para trás, né? Exatamente. Você consegue enxergar tudo. Você consegue enxergar, inclusive, todo o ligamento. Você vê que você está passando até o final. Você Uhum. consegue enxergar o tempo inteiro ali o túnel cubital, o nervo e a artéria ulnar, o nervo mediano. A gente consegue ver se está dentro do corredor de segurança certinho. Então, assim, É, você é está bem bacana mesmo. com nervo na sua cara o tempo todo, né? Uhum. Eu não sei se você chegou a falar, Pedro, que minha ligação caiu, mas quando que você escolhe qual intervenção usar? Ou hidrodissecar, ou fazer o procedimento? Como é que é no seu dia a dia? Você já parte para a liberação do retináculo?
Então, Felipe, paciente que está receoso de operar ou que tem alguma coisa, eu até faço ali a infiltração como parte do tratamento conservador ali, mas paciente que já fez tratamento conservador, inclusive infiltração, e não melhora, aí eu uso já fazer, porque na verdade o tamanho da invasão que eu vou fazer é quase a mesma, né? A gente É, faz a hidrodissecção e basicamente vai tomar uma espetada na mão. E eu libero tudo do carpo e ele tomou duas espetadas, sabe? Eu acho que é mais efetivo partir para isso de uma vez do que ficar infiltrando múltiplas vezes. Mas hidrodissecar, quando eu faço ali logo nos primeiros dias, o paciente não está melhorando, ou está muito sintomático no começo, como parte do protocolo de tratamento conservador mesmo. sim. Acaba que quando você hidrodisseca, você já consegue uma anestesia ali, isso fica mais fácil fazer os outros furos, né? Então, Uhum. acho que acaba que a hidrodissecção se torna um pouco descartável, né? Com essa nova técnica aí. É, na minha opinião, é praticamente o tamanho da intervenção é o mesmo, né? Então, eu É, vou ter que usar quase que o mesmo material, né? Não sim. tem- O resultado é definitivo, né? Você não vai ter risco de recorrência de sintoma, não por isso. Risco vai ter, lógico, né? E assim, até tem gente que às vezes pergunta de contraindicação. Eu não faria naquele caso que eu tô receoso em relação à anatomia, quer dizer, é um nervo mediano bífido muito fora do normal. A gente viu no consultório que tem aquele corredor de segurança ali ulnar é bem seguro, né? Mas o paciente tem algum outro, o paciente tem um tumor ali dentro do carpo, ou então o cara já operou e é reoperação. Eu acho que aí realmente não vale a pena, né? Tentar, especialmente eu acho que apesar de ter uma certa experiência, eu teria uma certa insegurança, eu preferiria fazer aberto. Mas, via de regra ali, eu acho que 90% das vezes, tendo uma anatomia normal, dá para fazer com tranquilidade. É isso que eu ia falar. Ok. É, todos os meus casos aí, eu sempre consegui fazer, porque é muito difícil aparecer um caso que você não possa usar. A maioria Uhum. dos casos é bem tranquilo. Teve alguém que perguntou aqui o nome da técnica, né? Essa técnica é conhecida como técnica da Clínica Mayo, porque foi inventado lá o Threaded Loop Technique. Eu não sei, será que eu posso mandar referência de artigo aqui? Eu posso até mandar para o pessoal dar uma lida aqui, se for o caso. Se houver interesse, me fala que a gente coloca aí referência. Mas basicamente é o que é, né? O nome dela é loop de corda, né? Se fosse traduzir. Qual que é o meu problema? Assim, eu ouço falar muito pouco disso aqui no Brasil, né? Então, Porque. todo mundo chama de Fluid Loop, ou técnica da cordinha, né? Uhum. Existem outras técnicas, a gente está comentando dessa, assim, que é a que eu mais faço no meu dia a dia e é a que eu acho que tem o melhor custo-benefício, tanto por ter uma incisão menor, mas tem outra. Dá para usar o retinaculótomo, ainda guiado por ultrassom, que vai ser uma incisão praticamente do tamanho da incisão que a gente faz na endoscópica. Com a vantagem de que não preciso de usar garrote, que eu estou vendo o nervo mediano o tempo inteiro, que eu consigo ver a integridade dos vasos o tempo inteiro, né? Então, No curso, a gente demonstra todas as técnicas cirúrgicas, mostra o retinaculótomo também, só que acaba que, em termos de praticidade, essa é a técnica preferida no dia a dia. Inclusive, deixa eu só colocar um adendo aqui, né? Porque eu falei no começo, o retinaculótomo não tem custo. sim, A maioria dos casos eu faço no hospital público e eu tenho dificuldade de acesso ao PME. Então, aí, uma das vantagens é o custo ser baixo, né? E para quando a gente faz no consultório, essa técnica tem a vantagem de que o PME é barato. Então, eu vou cobrar a mesma coisa do paciente, mas vai ficar mais para mim, né? Mas o nosso trabalho ele acaba valendo mais porque eu vou gastar menos vendendo o material que eu vou usar. exatamente. E até lembrar o pessoal que esse vídeo aí foi bem, entre aspas, caseiro, né? Mas o curso, a Quirontech, ela dispõe ali de um cenário bastante interessante, com várias câmeras,
A gente consegue focar exatamente ali na tela do Ah, ultrassom. não, a ideia desse vídeo é só mostrar que dá para fazer, né? A ideia não é ensinar e, na verdade, o curso, além de ser muito mais completo, porque o curso não é só de túnel do carpo, né? O curso é de procedimentos intervencionistas e cirúrgicos, né? Guiados por ultrassom no membro superior. Exato. Então, envolve várias outras coisas, né? Porque da mesma forma que a gente libera o retináculo dos flexores, dá para liberar o primeiro compartimento com Dequervain, dá para tratar o dedo em gatilho, e entre N outras coisas, né? Tem Sim. infiltração de epicondilite, aí é um animal diferente. Aqui a ideia é só mostrar que no dia a dia dá para fazer sim, é simples, é rápido, é barato e o resultado é bom. E podem ficar tranquilos que lá está muito bem filmado, vocês não vão perder nenhum detalhe, né? Tem uma O equipe. Fábio está perguntando aqui quais as demais técnicas, né? Então, a gente, para túnel do carpo, a gente tem aula teórica e demonstrativa com passo a passo, inclusive, de hidrodissecção, da técnica usando o retinaculótomo, né? Que é a mesma, o pessoal aqui no Brasil conhece mais também como faquinha, como técnica da QMI, né? QMI é uma marca de comercial de retinaculótomo, então, a gente ensina a fazer a técnica com a QMIS, ensina a técnica do Threaded Loop, mas também tem outras patologias, né? Então, tem dedo em gatilho, guiado por ultrassom, tem Dequervain, guiado por ultrassom, tem as infiltrações ali de epicôndilo, que mais que tinha lá, Felipe? Tem bastante material. Aqui a ideia não é nem de longe assim falar tudo que a gente tem lá. A ideia é só comentar sobre uma das técnicas, né? E Tem aqui eu hidrodissecção peguei. É, também, então tá bem legal. A própria hidrodissecção também, a gente mostra, o pessoal costuma fazer ela só com o probe na transversal, e isso também é um dos fatores de resultado parcial. E o melhor da hidrodissecção é quando a gente também hidrodisseca na longitudinal, pegando em cima do retináculo, embaixo do retináculo. Então, isso te garante um resultado melhor. Então, mesmo nas técnicas tradicionais, a gente traz uma abordagem um pouco diferente do tradicional, de forma que, junto à nossa vivência, a gente consegue fazer de forma mais completa, né? Mas, basicamente, de técnica, acho que é isso aí. Pessoal, tem alguma dúvida a mais aí? alguém tinha pedido o nome da técnica, eu mandei um artigo aí que tem umas ilustrações bacanas. Se quiser dar uma lida aí, depois se quiser aprender. Os artigos é bem completinho, né? Ele fala também, ensina a técnica no passo a passo. Então, bom dar uma lida também para colocar em prática, né? Doutores, eu coloquei aqui para para eles verem também as técnicas, né? E como funciona a nossa plataforma. No caso aqui eu estou sem acesso ao curso, mas são cinco módulos. Enfim, a gente detalhou bem aí. A gente iniciou o curso, né, com um módulo prático, dado ano passado, mas acho que é muito interessante esses módulos online, que o aluno consegue ver, rever, não ter muita distração ali com o colega do lado, então, ver várias vezes ali com foco tanto no ultrassom quanto na mão do médico. E isso ajuda até para os próximos módulos, né, quando a gente refazer o presencial, já chegar com uma prática mais afiada, não ficar perdido em pontos simples, né? Conseguir absorver melhor a prática. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então, a gente vai deixar aqui
Mais alguém tem alguma dúvida, não? Bom, acho que é isso, Deixar então. aí o QR Code, o pessoal quiser entrar. Depois a gente tem um grupo também para tirar dúvidas, inclusive do curso, né? Exatamente. Lembrar que quem comprar o curso vai ter acesso ao grupo de tirada de dúvidas, vai ter acesso a gente diretamente caso precise de fazer alguma pergunta, tirar dúvida. Direto no grupo do WhatsApp também do curso. É isso. A gente vai estar montando também um grupo de mentoria para estar ajudando vocês aí nos casos do dia a dia. Quem tiver alguma dúvida com o que indicar, quando indicar, qual o melhor procedimento em determinado caso, pode estar enviando que a gente vai ajudar da melhor forma possível. Dúvida com relação à técnica também, se viu algum vídeo ali e ainda não está seguro para praticar, a gente vai estar ajudando também para facilitar esse aproveitamento da melhor maneira possível para vocês, né? A ideia é vocês assistirem, terem segurança e não deixar morrer, ir para frente. Conseguiu, conseguiu pôr o QR Code aí pro pessoal, Pedro? Aí, então, então vamos deixar aí na tela. Pessoal, qualquer dúvida também está aqui. Pode chamar a gente nas redes sociais também, se tiver alguma dúvida. Meu Instagram é @Felipe Coelho Ortopedista. Então, qualquer dúvida, qualquer outra coisa que estiver precisando também, pode acionar a gente por lá. Mas fica aí o nosso curso, tenho certeza que vocês vão gostar, está bem completo. Futuramente também vamos trazer os módulos práticos novamente. E pode ficar tranquilo que, como vocês viram, é possível fazer em paciente real. Eu faço no consultório. Não tem necessidade de estar levando para o centro cirúrgico, o resultado é bacana. A forma como o curso foi gravado, com certeza vocês vão ter segurança para estar praticando isso na região de vocês e conseguindo se diferenciar. Tentar, o principal é isso. É trazer aquele paciente que quer fazer, que quer se livrar da dor, mas não quer passar por uma cirurgia, não quer enfrentar centro cirúrgico. Esse paciente valoriza isso, o resultado ser entregue no consultório, com pouco tempo de pós-operatório, né, de uma reabilitação rápida, poder ir para casa rápido. Então, é um grande diferencial que vocês vão estar levando para a região de vocês, para o paciente de vocês.